Olá, sobre fibras dentro do concreto. Em algumas obras, isso é utilizado e pode ser eficiente. Porém, muitas pessoas acreditam em algumas coisas que não faz sentido sobre essa aplicação. Primeira coisa, então, é que, ao contrário de um reforço estrutural, as fibras realmente elas são parte integral do concreto. Ou seja, eu vou fazer meu concreto com fibras, eu vou lá na betoneira, misturar água, areia, brita, cimento e fibra, ok? E talvez um aditivo também, mas eu vou misturar tudo junto, ok? E essa fibra vai fazer parte do concreto, igual a brita faz parte do concreto, ok? A primeira aplicação e a principal aplicação dessa fibra é reduzir fissura, ok? Lembrando que ela não vai totalmente eliminar as fissuras, ela só vai reduzir. Por quê? Porque para ela realmente ter uma função ali, o concreto vai começar a fissurar pelas pontas e quando chegar próximo a ela, ela vai resistir qualquer tração local que estava gerando essa fissuração. Ok? Então elas conseguem ser aplicadas para reduzir consideravelmente, mas não eliminar a fissuração. Claro, colocar fibra, entupir de fibra vai ser fissuras tão pequenas que vão ser imperceptíveis, mas elas não eliminam totalmente a fissuração. Ok? Tá? Agora, a próxima situação que a gente tem em relação às fibras é que, dependendo do tipo de fibra, elas podem piorar o acabamento. Por que eu falo isso? Porque não existe, vou colocar fibra no meu concreto. Não, tá? Geralmente vai ser trabalhado ou a fibra metálica, né, a fibra de aço, ok? Ou polipropileno. Okay? São os dois tipos mais comuns. Existem outros, né? Sintética, poliéster, vidro, nylon e também existe fibra de carbono jogado dentro do concreto. Mas a questão é, as mais comuns realmente é aço e polipropileno. Entendido? Então tem que ser definido qual que vai ser usada nesse caso, ok? E a fibra de aço, ela tem uma questão, que ela tende a ser a maior fibra utilizada, né? A fibra de aço e sintética são as maiores, e como ela tem ela é de maior diâmetro, né? Ela acaba que ela dificulta um pouco o acabamento, porque se na hora de for fazer um piso polido, por exemplo, se a politriz acertar o aço ali, vai dar um impacto entre os dois. Então, ela dificulta um pouco o acabamento e muitas vezes o aço pode ficar visível dependendo da qualidade da execução, ok? Então, isso em relação à fibra de aço. Existem outras, mas é um caso específico realmente da fibra de aço, ok? Próxima situação que a gente tem também é que aumenta o custo consideravelmente, ok? Porque se eu vou colocar fibra no meu concreto, ok? Uma fibra de aço geralmente é utilizado pelo menos aí 0,2, 0,3% no mínimo assim de fibra mesmo, tá? Geralmente mais. Geralmente a fibra fica em 0,5% e pode chegar a 1%, ok? Com o aço atualmente em torno de R$7 e a densidade do concreto em 80 kg por 8 mil quilos, com 1% vai para 80 quilos, a gente está falando que para ter uma porcentagem de utilização de 1% de fibra, eu vou gastar 80 quilos, vou gastar R$560, ok? Mesmo que eu coloque, sei lá, só 20 quilos, vou colocar 20 quilos de fibra por metro cúbico, para ter uma utilização aí de 0,25%, 20 vezes 7 são R$140, ok? Então eu estou falando de um investimento relativamente considerável ainda de fibra nessa região. Ok? Agora, a próxima situação que a gente tem em relação à fibra é que ela não aumenta a resistência e inclusive ela pode reduzir a resistência de compressão do concreto. Ok? Por quê? Porque no caso da fibra de polipropileno, ela tem um módulo de elasticidade menor, então ela não consegue absorver tantos efeitos quanto o concreto. E consequentemente a gente acaba perdendo um pouco de resistência à compressão. Ou seja, eu não vou usar uma fibra de propileno nunca em um pilar de um prédio. Eu nunca vou usar uma fibra de propileno em uma viga de transição de uma obra, porque ela vai reduzir minha resistência daquele elemento estrutural, ok? Eu não posso aplicar isso num concreto que eu tenho uma necessidade de resistência estrutural pesada, ok? Mas claro, também tem a questão que a fibra de aço ela pode aumentar a resistência de compressão. Pouca coisa, tá? Vamos imaginar que, na melhor das hipóteses, uma taxa de fibra de aço muito alta pode fazer, quem sabe, uma FCK de 25 para uma FCK de 30. Ok? Isso pode acontecer, mas vai ser um custo tão alto que compensa muito mais colocar cimento ao invés de colocar aço para aumentar a resistência de compressão. Ok? Colocar, sei lá, R$500 de fibra de aço ou colocar R$25 de cimento. Essa é a questão. Então, para aumentar a resistência de compressão, ela não funciona. Ok? E a próxima situação ela é
excelente para efeitos locais e horrível para efeitos globais. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma viga e ela vai digamos, ela tem um princípio de fissuração por retração, por outro efeito, a fibra vai estar basicamente em todo o concreto, ok? Então qualquer fissuração que iniciar, ela vai, a fibra vai chegar, vai estar bem próximo, vai minimizar muito, ela vai reduzir muito essa fissuração. Porém, ela não funciona para efeitos globais. O que seriam efeitos globais? A flexão da viga, por exemplo. Eu não posso, vou fazer uma viga, vou tirar o vergalhão e vou colocar a fibra. Isso não funciona. Por quê? Porque o vergalhão ele é basicamente um elemento que realmente ele tem uma função estrutural ali. Porque realmente ele vai de fora a fora e está na posição exata. Ok? Enquanto que a fibra ela está louca ali por qualquer lugar. Ok? Então a fibra, a primeira questão que ela está em qualquer lugar, então ela não tem a função onde eu quero. Eu vou ter uma tração muito pesada ali, o que vai acontecer é que a fibra é muito fraca. Ok? Então ela vai falhar rapidamente. Como base, uma fibra, então, mesmo uma fibra de aço, que é a fibra de maior diâmetro, ela tem meio milímetro, ok? Meio milímetro de diâmetro. Ou seja, ela é um diâmetro 10 vezes menor que um ferro de um estribo, ok? E sendo 10 vezes menor, tanto em X quanto em Y, ela vai ser 100 vezes mais leve. Ok? Então, ela é muito fraca mesmo. Se você pegar uma fibra, você consegue arrebentar ela com a mão tranquilamente. Então, ela não tem uma função de resistir flexão dentro do concreto. Ok? Ela vai ser primariamente para efeitos locais. Ela até aumenta um pouco a resistência à flexão. Digamos, ela conseguiria, quem sabe, geralmente aí, uma taxa de ácido adequada de fibra vai dobrar a resistência à flexão. O que é muito pouca coisa. Porque colocar uma taxa de aço pequena de vergalhão vai multiplicar por 10 ou mais na resistência à flexão. Então, a questão é que ela não funciona para flexão. Até porque o vergalhão ele é de fora a fora a mesma barra, enquanto que a fibra é um monte de coisa emaranhada, lá jogada de qualquer jeito, não vai funcionar. Entendido essa questão? Então, a fibra não funciona para efeitos globais. Ok? E a outra questão que a gente tem é que ela até auxilia, pouca coisa, mas ela auxilia no cisalhamento e na torção. Ok? No cisalhamento e na torção, basicamente, que é o efeito dos estribos. Ok? Ela consegue auxiliar um pouco ali também. Por que eu falo que ela auxilia, mas ela auxilia pouco? Porque na fissuração inicial, ela vai auxiliar. Então, consequentemente, ela auxiliando na fissuração inicial, ela vai garantir, digamos, todo o concreto trabalhando. Porém, a gente tem que lembrar que ela vai reduzir a resistência do nosso concreto. Reduzindo a resistência do concreto, ela reduz também a resistência ao cisalhamento. Ok? Então, ela tem um efeito que ela consegue aumentar um pouquinho, mas esse efeito é mitigado por ela enfraquecer um pouco. Então, é uma diferença pequena no cisalhamento e na torção. Ok? Ela até funciona, quem sabe, para vigas que não têm torção, e tem que deixar bem claro isso, para vigas que não têm torção, ela auxilia como armadura de pele. Okay? Isso sim, ela pode auxiliar, tá? Mas ela não vai eliminar a armadura de pele, porque se tiver qualquer efeito de torção, ela ainda é necessária. A armadura de pele ainda é necessária. Ok? Agora, sabendo isso aí, quais são realmente as funções principais? Para que realmente essas fibras funcionam? Tá? Primeira função delas é fissuração, e a segunda função é aumentar a ductilidade. O que é aumentar ductilidade? Basicamente, ela, evitando fissuração inicial, ela garante que o concreto aguente por mais tempo uma mesma carga. Ok? Ela não aumenta a carga resistida, ela aumenta a capacidade do concreto para aguentar mais tempo uma carga que passaria do limite. Então, sabendo isso, em que casos ela tem uma função muito interessante? Num piso, por exemplo, eu tenho um piso onde vai passar um caminhão. Okay? Não é questão que o caminhão vai ficar, digamos, um caminhão, uma carreta. As cargas principais é só quando ele está se movimentando. É a frenagem, é a aceleração. E esses efeitos, o meu concreto não precisa. Vai ficar um caminhão que ele vai ficar, digamos, vai ter um monte de caminhão vindo e por 50 anos vai ter caminhão freando constantemente naquele piso. Não acontece. O que vai acontecer é que vai vir um caminhão, ele vai frear por uns poucos segundos ali, parou, pronto, acabou a carga. Para essa função, a fibra funciona muito bem, porque é uma carga que vai se dissipar por todo o concreto. Não é uma carga concentrada, essa é a primeira questão, e é uma carga que pode iniciar... Como que, digamos, um concreto falha por frenagem de caminhão em um piso? Ele não falha, ele só começa a fissurar. Então, ela vai evitar essa fissuração, ou minimizar essa fissuração no caso, não evitar, mas minimizar essa fissuração, e o piso vai ter uma durabilidade muito maior. Outro efeito que ela auxilia muito, retração. Ok? O que é retração? Basicamente,
joga o concreto no lugar, o concreto ele é exotérmico, ou seja, se você jogar um concreto no lugar e quando ele começar a cristalizar, ele vai aumentar a temperatura. Ok? Então o concreto aumenta a temperatura e expande. Conforme ele vai curando, ele vai reduzindo a temperatura e vai esfriar. Ok? E naturalmente a gente tem uma tensão global no concreto de retração. É por isso que todo concreto fissura. Ok? É por isso que é muito comum o concreto fissurar, a não ser no caso de protendido, que já é pré-comprimido. Ok? Então, consequentemente, o concreto fissurando, o concreto retraindo e fissurando, se eu tiver fibra para tudo que é lugar, essas fibras vão absorver esses efeitos de retração. Então, para a retração do concreto, aquelas fissurinhas pequenas, que não são estruturais, mas que também pioram a estrutura, ela auxilia. Ok? Agora, outra questão, novamente, das fibras. Elas estão jogadas meio na sorte, né, pelo concreto. Então, se eu não colocar fibra suficiente, ela não vai funcionar adequadamente. Por exemplo, a fibra está muito cara, eu vou colocar menos fibra do que o recomendado. Ela não vai funcionar, porque vai ter falhas entre uma fibra e outra, onde a fissuração pode acontecer ainda. Ok? Então existe um mínimo que vai depender do tipo de fibra, né? Como eu falei, geralmente no aço a gente vai trabalhar em torno de 0,2, 0,3% como um mínimo absoluto, ok? Menos que isso é maluquice. E na maioria dos casos vai ser em torno de 0,5, 0,6% para uma aplicação baixa e 1% para uma aplicação normal, mais pesada. Entendido? Essa é a questão da fibra. E o outro problema que a gente tem é que entre a fibra e o concreto depende da fibra também, no caso, né? Mas eu vou ter regiões onde vai incorporar ar, ok? Incorporando ar, vai perder a resistência, que a gente já visto também, mas a gente vai ter também um aumento da deformação, porque o concreto, ele perde resistência e aumenta a deformação, ok? Concreto com menor resistência deforma mais. Então, fibra, vamos imaginar que eu tenho uma laje. Seria horrível colocar, entupir de fibra essa laje, porque eu vou aumentar a deformação. Ok? Geralmente a laje, eu não tenho compressão elevada, mas eu tenho deformação. Sendo um componente crítico, colocar muita fibra vai piorar isso. Ok? Dependendo do caso, a fibra pode até auxiliar, e dependendo do caso, eu não vejo como problema, não ser um problema. Junto da malha de capa de uma laje treliçada, usar um pouco de fibra como um contorno, tá? Não da armadura principal, mas uma malha de capa seria aceitável, porque a função dela primariamente é retração. Ainda mais uma laje de cobertura e tudo mais que não tem sobrecargas concentradas. Não numa garagem, mas no caso assim, seria aceitável. Agora, lembrando, né, vai aumentar as deformações da estrutura porque eu estou perdendo resistência. Ok? E outra questão também em relação ao tamanho das fibras. Ok? As fibras são muito pequenas mesmo. Ok? A fibra de aço, eu falei, ela tem em torno de 0,5 milímetro. Ok? Como a barra tem em torno de 0,5 milímetro, a gente tem aquela regra de que uma ancoragem total do aço vai acontecer ali em torno de 50 diâmetros, a gente vai precisar de 2 centímetros até a barra estar ancorada. Por isso que a barra é uma barra pequena, né, digamos, em torno de 10 a 15 centímetros no máximo, tá? Mas uma barra de fibra de aço, ela, em 2 centímetros ela já ancorou. Ok? Então, ela ancorou, digamos, 100%, né? Porque 1 centímetro já está com 50%. E ainda mais ela vem com essas dobras aqui, ó, que auxiliam mais ainda essa ancoragem. Então essa dobra aqui, ó, já vem dentro dela, que auxilia ainda mais a ancoragem e, consequentemente, ela garante uma ancoragem rápida e eu não preciso de uma barra longa, ok? Essa é a questão da fibra. E no caso da barra de polipropileno, aqui o aço a gente consegue ver, ó. O aço a gente consegue ver a barra, ok? Tipo, eu posso te falar, pega uma daquelas barras, você vai pegar ali meio pequenininho, né? É um pouquinho maior que uma agulha, você pega. Agora, pega uma dessas de polipropileno, você não consegue, ela é menor que um fio de cabelo. A fibra de polipropileno ela vai ficar ali pouco mais, aí vai depender do fabricante também, né? Porque um fabricante vai ser diferente do outro, mas ela vai ficar com pouco mais que 0,01 milímetros, ok? 10 micrômetros, ok? Ou seja, ela é muito pequena mesmo, ok? Ela é incrivelmente fina. Como ela é incrivelmente fina, isso é a primeira questão, ela é incrivelmente fina. Então a gente já reduz o comprimento de ancoragem dela para menos que 1 milímetro, ok? Então, e a segunda questão é que a polipropileno, ela também é muito menor, ok? Como ela é muito menor, ela tem uma área de contato maior relativa ao peso dela, ok? Então a questão é que o polipropileno pode ser usado em quantidades menores, digamos 0,1%, é tranquilo, polipropileno, e o polipropileno ele é melhor ainda para evitar fissuração,
Entendido essa questão? Ele é muito mais fino, eu vou ter muito mais fibras, consequentemente, e consequentemente eu vou ter muito mais fibras próximas aonde começar uma fissuração. Então ele tem a vantagem disso. Só que também, como o polipropileno, ele tem um modo de elasticidade baixo, ou seja, ele deforma muito, consequentemente ele não é um elemento adequado se eu preciso, como falei, uma peça que tenha uma resistência à compressão adequada. Entendido? Sabendo isso então, quais casos eu vou usar uma fibra de vidro, tá? Uma fibra dentro do concreto, tá? Polipropileno ou aço, tá? No caso do polipropileno, eu vou usar num piso, tá? Porque o piso, o principal fator é a retração. Então, tem um piso, polipropileno acaba sendo uma opção muito eficiente, ok? Ou um concreto massivo. Isso pode ser concreto massivo sem resistência estrutural. Por exemplo, eu posso utilizar isso numa barragem. Okay? Uma barragem é muito eficiente, porque a barragem, o principal fator dela é o peso em si, não é a resistência do concreto. Okay? Então, nesses casos aí, seria aceitável. Okay? Outros casos que seria aceitável também, seriam outros casos que você que pode ocorrer de realmente você tem um concreto de grande volume sem alta resistência. Talvez uma estaca de um galpão pode acontecer isso, outros fatores assim, tá? Mas realmente o crítico é pisos e barragens. Agora, e no caso da fibra de aço? O caso da fibra de aço é o seguinte, ela não enfraquece o nosso concreto, porque o aço é mais forte que o concreto. Ele deforma menos que o concreto, então ele consegue absorver pequenos efeitos. Ela não vai ajudar muito, mas ela consegue auxiliar. Então, no caso da fibra de aço, eu posso usar, quem sabe, num concreto de alta resistência estrutural. Ou seja, uma viga, por exemplo. Eu tenho uma viga pesada, eu posso colocar a fibra de aço, mas nunca de polipropileno. Okay? Numa estrutura como um todo, de uma FCK elevada, eu posso utilizar. Quem sabe, num radier de um prédio, onde eu sei que eu vou ter, sei lá, vai ser concretado um radier de um prédio de 2 metros de altura, pode ser colocado fibras dentro desse concreto para evitar a fissuração. Ok? Reduzir a fissuração. Inclusive, se a gente está falando de um concreto massivo, pode ser feito o quê? Pode ser feito, digamos, uma primeira camada de concreto com fibras, ok? Seguido de uma camada de concreto normal e, por final, uma camada de concreto com fibras. Então, vai ser feita uma concretagem, digamos, de uma sapata. Digamos, uma sapata tem 3x3. Tá? Eu posso, quem sabe, mandar o primeiro caminhão vir com fibras, ok? Então, eu vou, digamos, imaginar que ela tenha, sei lá, 2 metros de altura. Então, eu chego ali, jogo, sei lá, uns 3 metros cúbicos de fibra, depois jogo um concreto normal e termino com concreto com fibras. Porque aí eu vou ter, nos pontos de ter maior fissuração, que são nas bordas, concreto com fibras, enquanto que no meio, que é compressão pura, eu não tenho não é tão crítico a fibra para auxiliar ali, até porque não vai ter fissuração começando no meio. Ela sempre começa das pontas, certo? E claro, fibra de vidro, fibra de nylon, fibra de poliéster, entre outras fibras, o que o principal fator também ela vai tender a ser de diâmetro menor, o aço realmente que é o maior diâmetro, e ela vai ter função similar ao polipropileno, ok? Com uma pequena diferenciação, que a fibra de vidro, ela pode ser utilizada também em concreto estrutural. Por quê? Porque o vidro deforma menos e tem maior resistência que o concreto em si, ok? Então ele pode ser usado no caso do concreto estrutural. Só que, claro, vai aumentar a resistência? Não vai. Por quê? Porque o vidro vai arrebentar antes, tá? Ele só permite aquela resistência no caso. Porque o vidro, quando ele chegar no limite, ele só arrebenta e tchau o vidro, ok? Então, limite de compressão. Só que ele é muito maior, então, nesse caso, ser aceitável. Beleza? Então, sabendo isso, uma questão final é, a fibra, ela tem um problema em relação ao aço, que é o quê? Que ela é basicamente dispersa, ok? Então, para a mesma função, sempre vai ser mais eficiente o vergalhão, ok? Sempre, isso é um padrão, sempre vai ser mais eficiente um vergalhão posicionado adequadamente. Sabendo isso aqui, então, por que eu vou usar fibras? Basicamente, porque a fibra, ela reduz mão de obra, ok? Por isso que muitas construtoras gostam de recomendar fibras quando elas não estão pagando pelo material, porque reduz o total de mão de obra. Okay? Vai fazer um piso, ao invés de, sei lá, gastar 4, digamos, vamos imaginar em torno de 30 quilos por metro cúbico de aço no piso, ok? Dá para gastar, quem sabe, 50 quilos por metro cúbico no piso e só fazer uma fibra, que daí não precisa gastar tempo instalando essa fibra. Claro, outra questão é que, como ela vai estar por tudo, ela tem uma vantagem também, que impede posicionamento errado do aço, ok? Então, tem um piso, é muito comum na concretagem de pisos, se não for colocado espaçador adequado, na hora de executar, alguém pisar na malha e ela descer.
ok? Então ela sair da posição que ela deveria estar e, consequentemente, eu perder aquela malha totalmente. A fibra de vidro é impossível perder, porque ela está por tudo, ok? Então, basicamente, seria isso. Até a próxima.